Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, concentração estrelada. O Cruzeiro desde ontem à noite por aqui. O time do técnico Arthur Jorge pensando nesta decisão de logo mais. O Maracanã vai estar lindo. O que vai fazer o técnico Celeste? Os relacionados para este compromisso. Goleiro Cássio voltando a figurar entre os convocados. Tudo isso você confere a partir de agora aqui, né? Fala, Nação Azul! Bem-vindo ao canal Fanático por Cruzeiro. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito importante para o canal. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quarta-feira, noite de Copa, o Cruzeiro em campo diante do Flamengo. Tá tudo igual na decisão. Empate por 1-1 no jogo de ida no Mineirão e já tivemos os primeiros classificados para as quartas de final. O Fluminense eliminou o Independente Rivadavia. 1-1 no tempo normal, 5-4 com o Fábio se destacando e o Fluminense avançando para as quartas de final da Copa Libertadores. O mesmo vale para o Estudiantes, que eliminou a Universidade Católica do Chile, que estava no grupo do Cruzeiro. Estudiantes empatou em casa, mas venceu fora de casa 3-0. E está classificado. Teve jogo também, só que aí foi jogo de ida. O Independente Del Valle venceu o Tolima na Colômbia por 1-0. O Independente Del Valle abrindo vantagem. Esse jogo foi adiado por causa do terremoto na Colômbia. E aí agora tem a partida de volta ainda na próxima semana. Hoje vamos conhecer mais 3 classificados. Tem Cerro Porteño e Palmeiras no Paraguai, 1-1 no jogo de ida. Tem Coquimbo e Platense no Chile. Também 1-1 no jogo de ida e, claro, no Maracanã, às 9h30 da noite, o Cruzeiro diante da equipe do Flamengo. Flamengo e Cruzeiro com o Maracanã lotado e o torcedor cruzeirense invadindo aqui o Rio de Janeiro e prometendo cantar muito para ajudar o Cruzeiro a buscar esta classificação para as quartas de final. O Cruzeiro que chegou ontem à noite está concentrado aqui no Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca, e com os seguintes jogadores relacionados. Os goleiros Otávio, Cássio, reaparece o Cássio, hein? E Vitor Lamonier. Os zagueiros Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba. Os laterais Fagner, William e Gabriel Rojas. Para o meio campo, Lucas Romero, Gerson, Zé Lucas, Lucas Silva, Matheus Pereira e Felipe Moraes. E para o ataque, Arroio, Caio Jorge, Wesley, Kenji, Lúcio Rodrigues, João Costa, Bruno Rodrigues e Wanderson são os jogadores relacionados aí pelo técnico Arthur Jorge. Ele que só confirma o time hoje, mais tarde tem a preleção e aí vamos saber quem serão os escolhidos para o compromisso desta noite no Maracanã. O Cruzeiro tendo aí o retorno do goleiro Cássio, como eu disse, 5 meses após a cirurgia no joelho, o Cássio relacionado. E aí vamos ver, mas claro, com chance de figurar no banco de reservas. São 24 jogadores, um vai ser cortado, pode ser um goleiro. E quem sabe o Vitor Lamonier. Goleiro Cássio então aí com uma recuperação espetacular. E só parabenizar mais uma vez o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Dúvidas nas laterais? Fagner ou William? Rojas ou Vidalba? O restante do time acho que não tem como fugir de Otávio no gol. Fabrício e Jonathan, a dupla de zaga. Romero está de volta com Gerson. Arroio na direita, Wesley na esquerda, Matheus Pereira e Caio Jorge. Mas claro, o Arthur, como eu disse, só define o time no dia do jogo. Pedro Lourenço está por aqui, marcando presença. O Cruzeiro aí bem concentrado e pensando, claro, em eliminar o Flamengo em pleno Maracanã. Nesta terça-feira, o Cruzeiro está pronto. O Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Flamengo, com o técnico Arthur Jorge trazendo o que tem de melhor. E um Cruzeiro que vai aí buscar a classificação aqui no Rio de Janeiro com um grande apoio da Nação Azul, por onde a gente anda. Muito cruzeirense aqui no Rio para este compromisso importantíssimo duelo diante da equipe do Flamengo. Com apoio do torcedor no aeroporto em Confins, torcedores levando aquele apoio à delegação do Cruzeiro. E o Cruzeiro está, como eu disse, pronto com o técnico Arthur Jorge, só confirmando o time
no dia do jogo, nesta quarta-feira. A gente já marcando presença aqui no Windsor Marapendi, o hotel onde o Cruzeiro fica concentrado para este compromisso. E aí vamos acompanhar todos os detalhes, o passo a passo do time estrelado para essa decisão contra o Flamengo. Imaginando aí que o técnico Arthur Jorge tenha estas dúvidas nas laterais, Fagner ou William, Rojas ou Vidalba, o restante aí do time não deve ter nenhum mistério. O Wesley está de volta, treinou normalmente os últimos dias e à disposição do técnico Arthur Jorge, podendo formar ali aquele quarteto com Matheus Pereira centralizado, Arroio pela direita, Wesley pela esquerda e KJ centralizado. É o Cruzeiro para tentar esta classificação. A grande novidade na lista dos relacionados, hein? E bate com aquela informação que a gente trazia já há muito tempo. Goleiro Cássio ficaria à disposição para os treinos com bola no mês de agosto. E agora, quando completou os 5 meses da cirurgia que ele fez para reconstruir o ligamento do joelho, o Cássio, ele está de volta entre os relacionados. Então, vamos ver se compõe ali o banco de reservas, mas ele está com a delegação do Cruzeiro. Goleiro Cássio, hein? 5 meses depois da cirurgia, voltando a ser relacionado e ficando à disposição do técnico Arthur Jorge. Vamos acompanhar, mas a informação até é que o Cássio realmente voltou muito bem e convenceu a todos nos treinamentos. Aí, repito, já voltando a ser relacionado pela experiência, pela importância, não sei se ainda para ficar como opção no banco, mas é fato aí que ele participa da delegação aqui na concentração do Cruzeiro para este compromisso decisivo pela Copa Libertadores da América. O Cássio aí, que é uma, repito, liderança importante neste elenco estrelado. O Cruzeiro que anunciou hoje a renovação de contrato do goleiro Otávio, novo vínculo até 2031. O vínculo anterior iria até 2028. O Cruzeiro aumentou o salário, o Cruzeiro aumentou a multa para o exterior de 100 milhões de euros. E o goleiro Cássio, o goleiro Otávio, melhor dizendo, estava falando sobre o Cássio, a renovação. E o goleiro Otávio agora tendo aí tranquilidade para trabalhar. O Cruzeiro tem planos, inclusive, do Otávio ser o goleiro com uma grande história aqui no Cruzeiro. O jogador que mais vestiu aí a camisa do clube. A informação até que, com as palavras do Pedro Lourenço na renovação, o Otávio chegou a se emocionar, porque a ideia do Cruzeiro é que o goleiro entre para a história do clube estrelado e por isso essa renovação, contando de agora até metade de 2031, de 5 anos. O goleiro ficou muito feliz. Os agentes do jogador, o Diogo Neri, que é filho do Felipe Neri, os empresários aí do goleiro Otávio. Então, todo mundo bastante satisfeito com esta renovação do vínculo do Cria da Toca. E toda a sorte do mundo pro Otávio nesta quarta-feira no Maracanã. Cruzeiro chegando neste momento ao vivo aqui na Samuca TV, hein? Ó o Pedro Lourenço. Ó, Pedrinho tá... Ó, fez o gesto da máfia. João Pedro, filho do Pedro. Tá ali o Pedro fazendo foto. Pedro Júnior também. Abre a câmera. Vamos lá, Pedrinho tá aí. Pedro Júnior passou. Os cowboyzeiros têm até microfone, rapaz. Que isso, velho. Nós vamos fazer um show com esses caras aí depois aqui, hein, com o time chegar aí, gente. É o show dos cowboyzeiros. O Wesley tá ali, ó, o primeiro a passar. Passou aí com a touca de frio, Fabrício Bruno. Tá ali o João Costa, Arthur Jorge fazendo foto também. É a chegada do Cruzeiro ao vivo aqui na Samuca TV. Arthur Jorge tá ali, Fabrício Bruno, Zé Lucas, Felipe Moraes, Vitor Lamonier, goleirão Otávio de contrato novo,
Jonathan Jesus, Kaique Kenji, aí o Kenji veio, Lucas Silva, Wanderson passou ali. Vamos lá, quem mais? O William também passando. KJ. Bruno Rodrigues, João Costa, Lúcio, Zé Lucas, Matheus Pereira, Fagner, Kenny Arroio. Tá aí o KJ, ó. O Mister passou aí. João Marcelo. Goleiro Cássio, ó, tá aí. Cássio tá de volta, hein? Gerson. Tá aí o Fagner. O Vidalba. Tá ali descendo. E Gabriel Rojas. Pereira não foi o último dessa vez, hein? Então, tá aí. Cruzeiro aqui no Windsor Marapendi, em Barra da Tijuca. Copacabana, tá lá o Hilton. Matheus Pereira tá aí com seu... É Dureg, né? O Mike que sabe o nome aí. É Dureg, Mike? É Dureg. É Dureg, aí, é Dureg. Passou. Olha os cowboyseiros, olha lá. É a tropa dos cowboyseiros. Nós somos cruzeiros. Nós somos cruzeiros. Especial, o campinho tá aí na tela. O Otávio no gol, né? Embora a gente tá até falando aqui dessa possibilidade do Cássio ser relacionado, tá viajando, a gente ainda tem essa dúvida se tá no gol ou não, se tá no banco de reservas ou não, mas o Otávio é titular. A dupla de zaga, eu imagino que já dá para dizer aqui também, né? De Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Entendemos que seria uma dupla de zaga titular, inclusive bem regular, né, o Tayane? Esses, inclusive os três, a gente pode dizer, né? João Marcelo, Jonathan Jesus e Fabrício Bruno, acumulando bons números até agora nessa temporada. É uma dupla que se complementa, né? O Jonathan Jesus é uma grata surpresa, eu digo surpresa porque no início dele, ele teve um início bom, depois deu uma queda de rendimento. Parte da torcida até criticou ele um pouco. E agora ele está sendo, para mim, o melhor zagueiro do Cruzeiro. O Cruzeiro também resgatou o João Marcelo, que chegou quase a ser uma moeda de troca no início da temporada. Vem muito bem também. Mas acredito que não tem dúvida, não. É Fabrício Bruno e Jonathan Jesus mesmo. A dupla de zaga aí. Para as laterais... Deixa dúvidas. por último. É que... Pra frente já dá para pensar Romero, né? E uma dupla ali nessa meiuca de Romero e Gerson. Uma situação encaixada, inclusive, né, o Mike? O Romero que voltou bem, pelo menos no jogo contra o Corinthians. Vi muita gente elogiando a partida do El Perro, hein? Voltou bem, especialmente quando o Gerson entrou. Não que o Zé Lucas estava fazendo um mau jogo, né? Achei que ele foi bem também, mas eu acho que se completam muito, né? E também já se conhecem, já tem um entrosamento aí desde o início do ano, então, tendo os dois ali, o Cruzeiro fica muito forte e o Gerson até pode se soltar um pouco mais, porque ele sabe que passou ali, tem o cão de guarda para ajudar, né? Então eu gosto dessa dupla justamente pelos poderes de marcação que o Romero tem e também uma boa saída de bola, né? Tanto que a gente vê, ele rouba a bola lá no primeiro gol do Cruzeiro contra o Corinthians, dá um ótimo passe, né? O passe corretíssimo pro Felipe Moraes, e aí sai o gol, então eu acho que ele beneficia também o Gerson, de poder deixar o Gerson mais solto para criar também. O Gerson sempre ajuda a marcar, né? Ele corre o campo todo, mas tendo essa proteção do Romero, eu acho que potencializa ele. E falamos muito, né, Samuel, do Gerson quando entrou no jogo contra o Corinthians. Quando entraram o Gerson, Matheus Pereira e tudo mais, só que o Gerson, como ele domina aquela meiuca e a dinâmica fica diferente com ele no campo. Pois é, e ele entrou bem no domingo, né? Pô, passeou naquele meio campo ali, velho. Teve alguém até que comentou, não sei se no X ou no Instagram, que tava aparecendo... adulto contra criança, né? O Gerson ali no meio campo ali, pô, os caras do Corinthians estavam achando ele em lugar nenhum. E eu acho que a classificação do Cruzeiro, ela precisa passar pelo desempenho de alguns jogadores aí. De um Lucas Romero bem, um Gerson muito bem e o Pereira principalmente, né?
Então é o que a gente espera. E o KJ, né? Se tiver chance lá, guardar. Mas eu tenho gostado dos jogos do Caio Jorge, apesar de muitos aí falarem, mas fez o gol contra o Mirassol. O jogo contra o Flamengo ele criou tentou criar algumas chances. Mas se vier gol de outro também e o Caio só ser importante ali na parte ofensiva, tá de bom tamanho também. Mas a classificação aqui, ela passa por isso, viu, Léo? Caio Jorge, que é artilheiro do Cruzeiro na temporada. O Gerson, pra mim, ele é impressionante, assim. Parece que ele nunca está correndo e, ao mesmo tempo, ele está em todos os lugares. Porque ele chega Parece que ele prevê a jogada antes, ele está sempre na bola, ele está em todos os lugares e numa calma. E ninguém rouba a bola dele. Então, assim, ele passa uma tranquilidade pro time, ele distribui bem o jogo. Pra mim, até quando ele tá mal, ele tá bem. Porque ele joga mal, mas o mal dele nem é mal, é bom. Entendeu? Por isso que a gente sempre espera muito dele, né? Mas ele é impressionante, ele tá em todos os lugares e pra mim ele tá sempre andando. Nunca está correndo porque ele sempre antecipa a jogada. É impressionante. Ele é craque, né? Ele é muito diferente. Como é que foi essa aí, né? O mal é bom. Como é que é, Tainara? Como é que é? Ai, meu Deus do céu. Que é foda. Quer que eu repita? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer. O chat entendeu, então tá valendo. Já podemos escalar outra dupla aí também. Matheus Pereira e Caio Jorge. Ô, Mike. Eu ia falar que eu tô igual o meme da Dilma, sabe? O que do ninguém vai ganhar, perder e tal? Foi mais ou menos isso aí. Ô, Mike, e essa outra dupla, hein, de protagonistas? Na temporada passada, eu acho que eles não dividiam muito o protagonismo. Nessa temporada, podem estar dividindo um pouquinho mais com outros jogadores também, mas não largam o protagonismo do Cruzeiro nos números em participações em gols, né? Exato, e até um bastidor para vocês aí, lá na conversa que os líderes das organizadas tiveram com os jogadores hoje no aeroporto, falaram diretamente com o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Falaram que é com eles mesmo, que eles são os caras do time ali. Foi até falado que o Matheus Pereira, você é o melhor jogador do Brasil, então a gente precisa de você, a gente confia, né? Não foi uma cobrança de forma alguma, foi realmente um incentivo ali aos jogadores, e aí eu acho isso importante. E foi até que eu falei na semana passada aqui, que no jogo de ida, né, o Gerson, o Matheus Pereira e o Caio Jorge, eu acho que entre eles o Gerson foi o melhor ali, o Caio também teve algumas boas jogadas, o Matheus foi mais sumido. Então, o Cruzeiro jogou ainda assim, eu acho que até muito pela questão dos cartões amarelos, né? Eles estavam ali com esse receio de talvez ficarem suspensos, mas assim, só de ter esses três atuando no nível que eles costumam atuar, né? Um alto nível, um altíssimo nível, a gente já ganha dentro do próprio time do Cruzeiro, né? Aquele time que a gente teve semana passada, que fez um bom jogo, mesmo sem esses caras estarem no seu brilho máximo, imagina se amanhã esses caras conseguem estar no seu brilho máximo, estar na sua criatividade máxima, falando do Gerson e do Matheus Pereira, estar no seu faro de gol máximo, falando do Caio. Então, mesmo sem fazer nenhuma mudança ali, tirando, claro, o Romero, mas especificamente neles, o Cruzeiro fica mais forte só de ter esses caras bem, né? Então, eu acho que passa muito por eles mesmo, essa possibilidade de classificação do Cruzeiro. Os três fazendo uma grande partida, com certeza o Cruzeiro fica muito mais próximo de conquistar essa vaga, tá? Para diversificar também, né, Tainara, um pouco as jogadas do Cruzeiro. Então, no jogo passado contra o Corinthians, em uns momentos, a gente viu o Cruzeiro muito preso, jogando pelas pontas, assim, é o único escape do Cruzeiro. Quando entram Gerson e Matheus Pereira, a gente começa a ver também uma jogada por dentro fluindo mais. Então, aquele toque rápido de Gerson, Matheus Pereira, até o Bruno Rodrigues estava ali encostando com o MP, participando também. Matheus Pereira, KJ, Gerson, jogadores que trazem essa alternativa para o time. Eles são jogadores muito inteligentes e até essa questão do cartão amarelo preocupa se o Cruzeiro passar também, né? Porque a gente já deu aí no Central da Toca que os cartões só zeram nas semifinais. Então, se porventura, né, o Cruzeiro vence igual a gente acha que vai vencer mesmo e eles levem cartão amarelo, eles estão fora do primeiro jogo das quartas. Então, é uma preocupação também, mas espero que eles não entrem pensando nisso. Mas pensando em perder os dois é uma situação bem complicada, né? Porque geralmente o Gerson, quando o Matheus Pereira não está em campo, ele faz meio que a armação ali, porque ele consegue jogar em várias funções, né? Mas não vamos pensar em desfalques pro próximo jogo, não.
Não dá pra pensar. Acho que é tudo nesse jogo, né? O Cruzeiro tem o Não, jogo... e se tiver pensando Eu vi vamos perder, tá ótimo. Eu vi muitas pessoas falando estaremos que eles classificados. poderiam estar segurando por causa do cartão, mas eu nem acho que eles pensaram nisso, não. Até porque os cartões do Matheus Pereira, se você for ver, a maioria é reclamação, né? Então, não é de marcação, de intensidade, é porque ele reclama bastante. Aí assim, se for ficar segurando o cartão, vai ter que segurar o cartão ainda por um tempinho, porque só zera lá na semifinal. Não, mas nesse caso aí eu acho que tem um pouco de sentido, porque o segundo jogo é o que decide mesmo, né? Então... Jogo passado tudo bem, pra Sim. esse jogo agora não. É porque, por exemplo, teve um lance do Carrascal, que ele limpou o Gerson, e o Gerson ficou batido, velho. No jogo aqui do Maracanã, isso eu acho que não acontece, velho. Limpou, deixa o pé e faz a falta, toma um amarelo, se for o caso. Eu acho que isso pode ter um certo sentido, né? Porque no primeiro jogo você não vai decidir o duelo, a não ser que você sapeque uma goleada e num confronto entre Cruzeiro e Flamengo, dessas duas equipes aí, isso dificilmente aconteceria. E realmente não aconteceu. Então no segundo aí, não tem que pensar em nada. E se tiver que classificar e ficar fora do primeiro jogo também, tá valendo. Dá pra gente se virar de um outro jeito aí, o importante é buscar essa classificação aí. Ô Mike, pra dupla de pontas, o que temos de melhor nesse momento, Arroio e Wesley? É isso, o Arroio e o Wesley, o Arroio, pelo que ele vem mostrando nos últimos jogos, já tinha feito um bom jogo, um ótimo jogo contra o Flamengo ali, e aí contra o Corinthians também eu achei que ele entrou muito bem na partida, né? Participa do gol, dando passe pro Lúcio ali, mas antes já tinha finalizado uma bola muito perigosa, depois de uma boa jogada, se associando bem. Eu acho que a gente pode pensar que ele voltou ali aos seus melhores momentos, né? E eu acho que é até entendível que ele não tava tão bem assim, porque ele ficou a parada toda pra Copa aí machucado, então o cara demora a pegar um pouquinho de ritmo mesmo. Ele já é um jogador muito jovem, né? Oscila normalmente, né? Isso não é comum, é incomum, mas ainda tem esperança porque ele é um cara que costuma ir bem nos grandes jogos, né? Já foi bem contra o Flamengo, na Copa do Brasil já foi bem, ano passado foi bem na Copa do Brasil também, então a gente tem essa esperança. E o Wesley, eu acho que chegou e também cavou seu espaço ali rapidamente, né? Fez aquela estreia boa. Contra o Flamengo, até perde um gol ali que não podia perder, mas não se abalou, fez boas jogadas, mostrou outras coisas. Então, eu acho que é eles mesmo, não tem muito o que falar. Jogadores jovens, jogadores agudos e que podem ajudar o Cruzeiro muito nessa velocidade, pensando que o Flamengo certamente vai querer sair mais pro jogo até do que saiu aqui no Mineirão. Bom, então bora escalar aí. Arroio na direita, Wesley na esquerda. E para as laterais? Imagina daqui a pouco também você vai se movimentar, né, Samuel? Então a gente já... Não, mas estamos em contato aqui com o pessoal da delegação. Eles ainda vão deixar lá o Galeão. Boa. Até o desembarque e tudo, né? Então, umas 9 horas, acho que umas 9 horas eles estarão aqui no hotel. E aí a gente registra ao vivo. Você perguntou sobre as lateras? Isso. Aí... Eu já montei meu campinho, já desmontei algumas vezes. Mas, a principal dúvida é na esquerda? Acho que a direita, assim, se tem uma dúvida... tipo, informação mesmo ninguém tem, né? Só o Arthur Jorge e a comissão técnica dele, porque ele só define no dia do jogo. Então é na pré-eleição que ele vai comunicar, joga na direita, joga na esquerda. Eu já mudei de novo, eu iria de Fagner e Rojas. E aí, Tainara? Eu tô igual o Samu, que eu já montei meu time umas 10 vezes, mas em todas elas eu fui com o Fagner. Pelo menos na direita eu tenho essa convicção, né? Agora, na esquerda não sei, porque o Vidiaba tem jogado muito bem, né? Mas ao mesmo tempo, vendo as coletivas do Arthur Jorge, ele falou muito sobre a diferença entre os laterais, né? E que eles dão coisas diferentes. E como o Fagner é um lateral mais defensivo, eu não sei se ele entraria com 2 laterais defensivos assim. Até porque o Cruzeiro também precisa do resultado, né? Mas assim, esse lance do Fagner ser um lateral mais defensivo, eu acho que ele tem até esse estereótipo também. Mas no Cruzeiro, se a gente pegar os números ofensivos do Fagner, estão legais, né, nesse momento, com participações em gols, em assistências, ou até em gol na própria Libertadores, lá contra o Boca. Então, assim, eu não sei se
eu entendo o que você está dizendo, mas ao mesmo tempo eu pondero. Não sei se seria um pensamento assim do Arthur Jorge, já que o Fagner tem se provado ali no ataque também, tem dado conta desse recado. Agora, eu também acho, e aí vou ouvir o Mike, mas para a direita, a gente pode achar até dizer que tem uma dúvida, mas quando pede a opinião, a maioria é Fagner. Eu ainda não ouvi ninguém dizendo, prefiro o William. Embora esteja o William não comprometendo ali, esteja bem regular e tal, com uma nota média para boa ali nas suas atuações. Mas, e do lado esquerdo, o Mike, e para você opinar também na direita, é claro, né, Fagner de fato, como a gente tem falado aqui, e para a esquerda, o que você projeta? Para a direita é o Fagner mesmo, eu até concordo com a Taine, o Fagner tem esse poder defensivo maior, marca muito bem, os adversários têm um respeito por ele, mas esse ano não tá deixando a desejar ofensivamente, tanto que é o líder de assistência do Cruzeiro, se não me engano, né, com 6 assistências, então confio bastante nele por ali, tá jogando muito bem também, apesar do William ter voltado bem, o William pode ficar com uma opção ali, se caso for necessário. Na esquerda eu iria de Vidalba, viu, Léo Campos? Acho que dá uma segurança bacana, é um cara que se entrega muito, se doa muito, não acho que comprometeu quando jogou pela lateral esquerda e talvez consiga até dar um pouco mais de liberdade pro Gerson por ali, também pro próprio Wesley, né? E ele é um cara que, apesar de realmente não ter aquele cacoete ofensivo tão grande, né? Não é um cara que vai tanto ao fundo, eu acho que nisso ele e o Fagner têm essa semelhança, né? Até quando eles cruzam pra área, normalmente eles cruzam um pouquinho ali do bico da área, um pouquinho antes, né? Porque não tem tanta explosão mais, são jogadores um pouco mais veteranos, mas eu acho que o Vidalba tem uma boa saída de bola, então ele consegue construir legal, consegue avançar legal no campo, e aí não tem como, né? A gente acaba perdendo, se a gente escolher um, vai perder uma coisa, se escolher outro, perde outra, né? Mas hoje eu vejo o Vidalba a gente perdendo um pouco menos, porque eu prefiro ter um pouquinho dessa segurança, até para ver como que vai ser o Flamengo em campo, se eles vão querer ficar pressionando em cima, se vão querer atacar, se vão ser mais cautelosos, como o Jardim muitas vezes gosta de ser. Normalmente o time do Jardim, pelo menos aqui no Cruzeiro, ele gostava de começar atacando muito, né, tentar fazer o gol logo ali e depois se proteger. Mas iria de Vidalba e aí, eventualmente, se necessário, colocar mais ofensividade, caso o Vidalba não esteja bem, a gente tem uma opção da posição no banco, assim como do outro lado também com o Fagner. Verdade. E assim, eu acho que o lance, eu, por exemplo, escalarei até o Rojas. Eu acho que se o técnico Arthur Jorge escala Vidalba e não o Rojas, ele começa a mostrar para mim, e aí se é de fato só ele pode dizer, mas mostrar que ele tem uma preocupação com o Rojas, de que com o rendimento, com o desempenho até agora. Porque quando a gente fala que o Rojas talvez não está no seu melhor momento, ainda no Cruzeiro não desencantou, a gente tem muito o padrão do Kaique e também não consegue pontuar uma partida comprometedora assim do Rojas. A gente pode pontuar alguma situação defensiva, alguma situação ofensiva, mas que comprometeu uma partida, isso ainda, eu, pelo menos na minha opinião, não consigo afirmar. E aí se foi o lateral contratado com um investimento significativo para vir e para ser titular justamente nesses momentos até do Cruzeiro, já vem com aquela característica de um argentino para uma Libertadores e tal, se ele não for utilizado nesse momento, eu acho que o Arthur Jorge, para mim, passa um recado, olha, ainda não estou confiando muito no Rojas. Faz sentido esse pensamento para você, Mike? Eu acho que faz sim, mas não vejo como um grande problema também, porque faz parte da adaptação. Eu acho que quando o Cruzeiro contrata o Rojas, traz um cara de uma liga tão diferente como a Argentina, e assim, sendo sincero, na minha opinião, e eu acho que para muitos aqui, o pessoal do chat também, o Kaique era o melhor lateral do Brasil, e se é o melhor lateral do Brasil, naturalmente é um dos melhores da América, né? Então acredito até que seja o melhor da América. É quase impossível você liberar, vender um cara como esse e trazer uma reposição que vai chegar jogando o que ele jogava à altura. Ele já tinha muito tempo de Cruzeiro, já conhecia a casa, cria da toca, né? E de muita qualidade. Então eu acho que de fato o Arthur vai mostrar que talvez o Rojas esteja deixando um pouco a desejar do que esperava, mas acho que faz parte do contexto de jogo também, se ele avaliar que... Eu lembro até que no jogo contra a Chape, né, ele fala do Vidalba poder marcar por dentro também, porque o Marcinho ia muito por dentro, e aí dependendo de quem jogar na ponta ali, né, o Carrascal é um cara que gosta de ir por dentro, o Plata muitas vezes vai também, então o Vidalba pode ajudar nesse sentido. Eu acho que pode acontecer de fato
de ser um sinal de que o Rojas não está agradando, mas ele não agradar, ele não está jogando tudo aquilo que se espera tão rápido assim, eu acho que faz parte do futebol normal e talvez até demore um pouquinho mais para engrenar, né? Não é muito comum a gente ver no futebol brasileiro alguns caras chegando de fora e muitas vezes até defensores mesmo, demorando a pegar esse ritmo. A sequência de jogos aqui é muito pesada. Os adversários, né, ao meu ver, são mais difíceis, porque aqui a gente tem os melhores jogadores do continente na maioria das vezes. Então eu acho que faz parte. Se caso ele escolher o Vidalba, eu acho que não queima o Rojas não, sabe? Sim, concordo também. Eu acho que ele poderia passar um recado de, olha, não estou confiando muito no Rojas, mas é uma situação para agora e tal. Porque não decreta, né, o jogador ou o fim do jogador no próprio Cruzeiro. No próprio Cruzeiro a gente já viu o Arthur Jorge recuperando atletas, jogadores que não foram titulares, voltando a ser utilizados e tal. Então o jogador vai depender dele mesmo, né, demonstrar no treinamento e tal, e passar essa confiança para o técnico para voltar a ser utilizado. Mas ficamos aí então, nesse momento com 2 achismos aqui de Rojas e 2 achismos de Vidalba. E como o apresentador é Vote Minerva, então Minerva, vamos com Rojas aí no campinho, tendo então uma provável escalação, ou projetando o que a gente acha. Ah, tá, eu e você voltamos em Rojas. Ah, entendi. E a Tainara acredita, escalaria o Vidalba, o Mike também. Inclusive, a gente fez um levantamento, o Vidalba já deu 2 assistências como lateral. Aquele pro golaço do Matheus Pereira contra o Barcelona e pro Wesley, que as estatísticas consideraram assistência. Aquele que o Wesley fez o golaço. Com o Mirassol? Aí consideraram assistência. Então, se for ver, já tem 2 assistências como lateral. E aí o que eu disse pro Fagner, né? Então vale também pro Vidalba, que a gente fala assim, o jogador mais defensivo, mas também tem participações ali na frente, né? A gente não despreza o quesito ofensivo desse lateral, não. Mas tá então, o que a gente escala aqui no campinho, vejamos amanhã se confirma essa situação, nós teremos algo de diferente. Se for de diferente, provavelmente vai ser na lateral mesmo. Assim, o restante do time do Cruzeiro parece que já está escalado, já tem um tempinho para esse jogo. Pois é, mas, por exemplo, a questão do Rojas, eu acho que tem que ser jogo para ele. O Cruzeiro pagou 6 milhões de dólares no cara para... O Cruzeiro pôde escolher quem ia substituir o Kaique, né? Porque o Cruzeiro já sabia que o Kaique estava para ser vendido. Então... escolheu um jogador que estava se destacando no Racing. Tudo bem que tem a questão de adaptação, mas esse tipo de jogo aí serve para isso também. Véio. Coloca o Rojas aí. Rojas vai fazer um grande jogo aí, tem um apoio de todo mundo. E bora lá, já conhece o Maracanã, já enfrentou o Flamengo lá nos tempos de Racing também. Então tem que ir. E ele tá acostumado a esse tipo de jogo, né? No Racing mesmo, contra o Cruzeiro ele fez uma partidaça. Contra o próprio Flamengo, então ele conhece esse tipo de jogo, ele conhece, tudo bem que era sul-americana, mas ele já participou de jogos muito importantes, assim, pelo Racing, conhece a catimba desse tipo de competição, então, assim, se ele for o escolhido, eu tenho certeza que o Arthur Jorge está convicto e, igual você falou, ele até hoje também não fez uma partida ruim. Ele não fez ainda uma partida, tipo assim, muito acima da média, mas nada que comprometa, assim, meio que ficou no nota 6, ali, a média dele, por enquanto, no Cruzeiro é 6. Não comprometeu, mas ainda não fez aquela super partida. Mas também nossa régua é muito alta, né, porque a gente está comparando ele hoje com o Kaique, que era um dos principais jogadores do Cruzeiro, estava até na pré-lista para ir para a Copa do Mundo. E ele também, inclusive, para a seleção argentina. Então, assim... com certeza vai ser uma boa escolha se for ele. E se for o Vidalba, a gente vai acreditar no plano de jogo do Arthur Jorge, que ele fala tanto, né? Que cada jogo ele tem um plano de jogo.